Matemática, simples, simples, simples e prática. Prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, e disponibilizo para você, aluno ou aluna motivada aí do terceiro ano do ensino médio, série que exige muito conhecimento, porque é a série em que o aluno vai fazer a escolha dele, geralmente, pela profissão que ele vai desempenhar aí na maior parte da sua vida. Agora eu vou mostrar para você como resolver uma questão de matemática envolvendo função trigonométrica. Se você quiser, vou te ensinar de um jeito diferente. Vem comigo, vem cantar. Se liga na letra trigonometria prática. Vamos memorizar. Correção das atividades referentes à semana 3 do terceiro ano do ensino médio, PET, volume 3, de 2021, página 31. Estuda direitinho aí, viu? Aqui tem muitas informações da trigonometria, muitas propriedades que vão te ajudar demais, então não deixe de assistir a videoaula até o final. A figura ao lado representa o gráfico de y igual a seno de x junto com qual outra função? Então veja, esse aqui em azul, y igual seno de x, e quer saber essa função representada por essa mola vermelha é qual dessas? Então eu tenho uma série de informações que eu tenho que mencionar antes. Talvez você já saiba, mas há alguns alunos que ainda não sabem. E como nós estamos tendo estudo à distância, tem muita informação que às vezes são importantes para resolver um tipo de problema desse. E olha que a função seno tem muito mais do que a função do segundo grau, a função do primeiro grau. Veja quantas informações traz uma fórmula. Y igual a mais B seno de CX mais D. Vou pormenorizar para você, vou explicar direitinho a função de cada letra aqui. Vou até reescrever aqui embaixo com mais espaço. O A significa o quê? O A significa o valor somado ao seno. Vamos pegar aqui a nossa funçãozinha. A nossa funçãozinha tem algum valor somado a esse seno de x? Não. Se tivesse assim, y igual 3 mais seno de x, o A seria 3. Aqui não tem, então o A é 0. O que significa o B? O B significa quantidade de senos. Aqui tem y igual a 1 seno, porque quando não aparece a quantidade, é porque a quantidade é 1. 1 seno. Então o nosso B é 1. Se tivesse assim, y é igual a 3 seno de x, o B seria 3. Entendido? E C. O que significa a letrinha C? A quantidade de x. Por exemplo, aqui poderia ter y igual a seno de 3x. Aí o C seria 3. Como não tem, o C é 1, porque tem y igual a seno de 1x. Quando não aparece o 1, é porque é 1x. Por último, a letra D de Dimas. O que significa a letra D de Dimas? O que está somado ao x. Além dessa função, dessa forma, poderia aparecer assim, y igual seno de x mais 4, por exemplo. Aí o 4 seria o D. Como não apareceu ninguém aqui depois do x, o D é 0. Certinho? Então, é muito importante que você tenha entendido isso. O A é o número que está somado ao seno, né? O valor somado ao seno. O B é a quantidade de senos, se é seno de x, 2 seno de x, 3 seno de x, 4 seno de x. O C é a quantidade de x, por exemplo, seno de x, seno de 2x, seno de 3x, seno de 4x, né? Aí o C assumiria esses valores, né? Se for seno y igual seno de 1000x, então o C seria 1000. E por último, o D é o que está somado ao x. Aqui, por exemplo, poderia ter isso tudo e colocado aqui mais π sobre 2. Aí o π sobre 2 seria o valor de D. Certinho, entendido? Mas para a gente entender de fato é preciso a gente ir para o gráfico. Porque muita gente não entende qual é o fundamento da trigonometria aqui do seno. O que é o seno? Ouça um pedacinho dessa música que eu fiz com a minha turma. Primeiro vamos no círculo procurar o seno.
foi subindo e descendo, ele vai acontecendo, só do 1 até o menos 1. Então o seno consiste no movimento de subir e descer, subir e descer, subir e descer. Isso que é seno. E a gente tem que pensar isso no círculo trigonométrico. E eu vou distribuir esses valores aqui no eixo X e vou te mostrar por quê. Num círculo trigonométrico, um giro completo começa do zero, que está aqui. Aí sobe, vai lá no π sobre 2 no sentido anti-horário, ao contrário do que rodam os ponteiros do relógio. Subiu, foi para o π sobre 2. Por que π sobre 2? Porque um giro completo é 4π. A gente divide aqui, ó, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2. Então, essa primeira parte a gente diz que é π sobre 2. E o seno dela é 1. Por quê? Porque subiu o equivalente a um raio. Sempre é importante saber disso. Se estiver aqui em cima é um raio para cima, um raio positivo. Se estiver aqui embaixo é um raio para baixo, um raio negativo. Então no π sobre 2 é um raio positivo. Subiu, foi lá em cima. Quando tem π, o que é π? É meio círculo, né? Se você girar a metade da circunferência é um π. E esse π tem seno igual a quanto? Tem seno igual a zero. Por quê? Porque não subiu, não desceu, está na altura zero. E se eu girar mais um quarto de círculo, eu chego no 3π sobre 2. Olha, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2. E o seno aqui já é negativo, menos 1, um raio para baixo, um raio negativo. Então, quando está em 3π sobre 2, a gente lá no gráfico, a gente vai ligar no menos 1, porque está negativo. Olha, cá embaixo. E para completar a volta, a gente chega novamente no mesmo lugar de onde a gente saiu. Aí completou uma volta, a gente diz que completou 2π. Aqui o gráfico vai lá em 2π. É como se eu desmontasse isso aqui, fosse uma laranja que eu partisse e fosse colocando aqui um gomo atrás do outro. Sobe, desce, desce mais, sobe. Mesma coisa aqui, sobe, desce mais, sobe. E vamos explorar um pouco mais aqui. O que é o período de uma função? É o espaço que ela leva em relação ao eixo X para tomar a forma que vai ser repetida. Por exemplo, se você pensar numa polia, ela gira infinitamente. Ela pode fazer esse movimento aqui infinitas vezes. Agora, um movimento completo, aqui um S desse deitado, tombado, a gente chama de período, né? O período é de onde ela iniciou aqui no zero até o 2π. Então, ela levou 2π para formar um período. Depois, se fosse girando a roda, isso iria formando novos períodos com esse mesmo formato, ok? E tem também a amplitude. Quanto que é a amplitude nesse caso aqui? É 1, porque tem um raio para cima. A amplitude aqui é 1. Isso que é a amplitude. O tanto que aumentou aqui até chegar no máximo, né? O tanto que diminuiu até chegar no mínimo. Embora aqui seja negativo, como a gente fala de módulo, tem um aqui, tem um aqui. A amplitude dela é isso. E tem também a imagem. Mas imagem é simples, porque a imagem é sempre a variação no eixo Y. Variou do menos 1 até o 1. Então a imagem aqui é do menos 1 até o 1. E por último, nós temos aqui o domínio. O domínio é R, porque poderia a polia ir rodando infinitamente, tanto para um lado quanto para o outro. Então não tem limites. Mas na verdade, quando diz aqui que o A é o valor somado ao seno, como que isso funciona na prática? Vamos pegar uma hipótese aqui. Vamos supor que nessa funçãozinha tivesse o número 1 somado a esse seno. Veja o que acontece. O centro aqui sobe uma unidade, mas o período continua o mesmo, só subiu uma unidade. E a amplitude continua a mesma, de 1 até 2 é 1. Já a imagem mudou, a imagem agora é de 0 até 2, tá vendo? A imagem mudou. Agora, nós vamos, ao invés de subir e descer, nós vamos tirar uma unidade aqui. Esse menos 1 puxou o centro dela para baixo, olha, puxou o centro para o menos 1. É sempre assim, esse valor que está aqui é sempre o centro, né, da função seno. Então tem menos 1 aqui, o centro está no menos 1, puxou para baixo. A imagem agora varia de menos 2 até 0. E voltamos aqui
O A vale zero, então o centro está na altura do zero. Agora a gente vai falar sobre o B. O B é quantidade de senos. Aqui tem um só, mas vamos supor que tivesse 2. 2 senos de x. Como que funciona agora? Isso, o B, ele aumenta a amplitude, vai dobrar tudo, né? Tipo aqui, se a gente pegar onde o seno era 0, continua 0, porque 0 dobrando não muda nada. Mas onde o seno era 1, o que acontece? Ele vira 2, dobrou, tá vendo? Ó, onde era 0 aqui também continua 0, mas onde era negativo aqui, ó, porque aqui quando chega aqui é menos 1, se é menos 1, dobra, fica quanto? Menos 2. E, por último, chegou nos 2π, que é 0, dobrou, continua 0. Mas preste atenção, o B determina a amplitude, se é maior, se é menor. Veja que o B aqui é 2, a amplitude dobrou de 1 para 2. A imagem está indo de menos 2 até 2 e a amplitude também dobrou, porque eu dobrei o valor do B, certinho? Agora vou reduzi-lo à metade. Veja que já ficou mais achatado. A imagem só vai do menos 1/2 até 1/2 positivo e a amplitude também é só metade agora. A amplitude é 1/2. B determina a amplitude, não se esqueça. Agora, nós vamos trabalhar aqui o C. Para que serve o C? O C é quantidade de x. Tipo aqui, eu vou colocar seno de 2x. Veja que aqui era seno de x, vou dobrar. Seno de 2x, para ver o que acontece. O que o C determina. Vamos pegar aqui no círculo trigonométrico. Esse é mais complexo um pouco. Olha, no zero, 2 vezes x é igual a 0, então o x é 0 mesmo. Agora, quando for π sobre 2, você tem que considerar que 2x para poder dar π sobre 2. Então, passando esses 2 aqui multiplicado, dá π sobre 4, ou seja, 2 pedacinhos de π sobre 4 dá um pedacinho de π sobre 2. Mas qual é o seno de π sobre 2? 1. Então, aqui lá vai subir até a altura 1. E aí, quando chega aqui no π, eu pego esses 2x e digo que é igual a π, ou seja, isolando o x dá π sobre 2. Eu tenho que lembrar o seguinte, que aqui eu coloquei π sobre 2, mas tem 2 vezes ele. Se tem 2 vezes π sobre 2, é π. E o seno de π está no meio, não subiu, não desceu, é 0. 2x é igual a 3π sobre 2. Eu tenho que pegar 2 vezes algum valor que chegue aqui no 3π sobre 2. Então, isolando o x dá 3π sobre 4. Veja que nem precisaria eu fazer isso. Se é π sobre 4, 2π sobre 4 que dá π sobre 2, 3π sobre 4, né? Que o seno é menos 1. E agora, por último, eu vou fechar aí chegando no 2π. Então, eu vou falar que 2x tem que dar 2π. X isolado dá π. 2x dá 2π, x sozinho dá π. Cheguei aqui no π. E o seno é 0. Por quê? Porque eu fechei aqui no 2π. E seno de 2π é 0, não subiu nem desceu. Agora a gente voltou para C igual a 1, veja, seno de 1x, cujo período é 2π, e nós vamos pôr o C agora valendo meio, para ver o que acontece. C igual a 1/2, 0, o seno vai ser sempre 0, que não subiu nem desceu. Quando você pega π sobre 2, que é esse aqui, e vai igualar a π sobre 2, que é esse aqui, ó, corta, sobra x igual a π. Então, o que eu vou fazer? Eu sei que vai variar de π em π, π, 2π, 3π, 4π. De π em π, cada intervalo aqui tem um π. E aqui eu vou levar na altura 1, por quê? Porque eu estou trabalhando com π sobre 2. Embora eu esteja falando π, mas é porque aqui é metade de x da π sobre 2. Então, metade de π da π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é 1. Agora nós vamos para o próximo. π sobre 2 é igual a π. Chegou aqui. Passo 2 multiplicado, 2π. Por isso, o x é 2π, porque a metade de 2π é 1π. E o seno de 1π é 0. Por isso que aqui está na altura 0. Ó. O próximo seria 3π sobre 2. Aí eu tenho que falar que π sobre 2, ou meio π, é igual a 3π sobre 2. Isolando o x, ele dá 3π. Porque se eu pegar metade de x, né? X sobre 2, e igualar a 3π sobre 2... eu corto os denominadores, sobra x igual a 3π. Ou seja, metade de 3π é 3π sobre 2. E o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E fechando aí, a gente vai completar os 2π, que estaria aqui. Ó. Então, eu vou dizer que x sobre 2, que é esse aqui, é igual a 2π. Passando esse 2 multiplicado, ele vai para 4π. Então, aqui
terminou no zero. Veja que está variando de π em π. Período é quanto? É 4π. Quanto menor for o C, maior será o período. E quanto maior for o C, menor será o período. O que é o período? É como se você pegasse uma mola e esticasse. Quanto menor for o valor da letra C, mais esticada estaria a mola. Quanto maior fosse o valor do C, mais comprimida estaria a mola. Certinho? Veja aí que o período é 4π. Um periodão, porque o C é pequeno. Se fosse um C grande, seria um periodinho. Né? Olha que aqui o C já é 1, que é um pouco maior. O período diminuiu, né, para 2π. C pequeno, período grande. C maior, período menor, né, 2π. Agora vamos falar um pouquinho do D de Dimas. O D é o que está somado ao X. Vamos supor que aqui tivesse algo somado a esse X. Vamos colocar aqui, ou somado ou subtraído. π sobre 2 subtraído. O A continua 0, porque não tem ninguém somado antes do seno aqui. O B é 1, porque tem um seno. O C é 1, porque tem um x. E o D é menos π sobre 2. Aí você vai ter que falar que x menos π sobre 2 é igual a 0. Começando aqui o giro. Aí você isola o x, o π sobre 2 vai positivo. Então aqui você já começa lá no π sobre 2. Olha. Por quê? O D, ele empurra a função para a direita ou para a esquerda. Veja que as anteriores a gente começava sempre na origem. E essa a gente está começando π sobre 2 para a direita. Se for negativo, ele empurra para a direita. Se aqui fosse positivo, empurraria para a esquerda. Vou fazer os dois para você ver. Então, se esse D for negativo, eu começo do valor dele, porém, do outro lado. Por quê? Porque a hora que eu igualo isso a 0, eu mando π sobre 2 para depois da igualdade. Como deu π sobre 2, o seno de π sobre 2 é 1, coloquei o ponto na altura 1. O próximo aí é o π sobre 2, que a gente vai assim, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π para fechar. Agora estou aqui, ó, π sobre 2. Isolando o x, esse negativo vai positivo para o segundo membro, meio π com meio π, um π inteiro. Então eu venho aqui e coloco um π inteiro, né? Que tem seno igual a 0, não subiu, não desceu. O próximo é qual? π, 3π sobre 2. Olha, e nem precisa ficar fazendo conta, você achou a primeira distância aqui, beleza, olha, de π sobre 2 até π, variou meio π. Aí, ó, π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2, que é 2π, e por último, 5π sobre 2. Vai de π sobre 2 em π sobre 2. Agora veja o seguinte, onde é o período dessa função? O período é onde ela ganha a forma de um S tombado, olha. Então, o que aconteceu com essa função? Ela foi empurrada para frente porque o D tem menos x sobre 2. Agora o período é 2π, porque começou daqui de π e chegou até lá 6π sobre 2, que daria 3π. Agora vamos fazer o contrário, vamos pôr o D positivo. Veja que positivo ele vem para trás. Por quê? Porque x mais π sobre 2 igual a 0. Quando você passa o π sobre 2 para depois da igualdade, ele vai negativo. Então por isso que está aqui, ó. Agora o próximo, que seria π sobre 2, você vai igualar lá esse com π sobre 2, né? Que a gente considera o seguinte, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e assim por diante. Então esse passa negativo e é abatido. Sobrou quem? Sobrou 0. Tá aqui, ó. Agora o próximo é quanto? O próximo, a gente já sabe o seguinte, está variando de π sobre 2 em π sobre 2. π sobre 2 até 0, π sobre 2. π sobre 2 positivo, 2π sobre 2 que é o mesmo que 1π, 3π sobre 2, 4π sobre 2 que é o mesmo que 2π. E o período é 2π, porque formou um S tombado daqui do 0 ao 2π. Certinho? Depois dessas informações todas, vamos voltar à análise aqui. Primeiro, nós já vimos que o A é o valor somado ao seno. Sempre que não tiver valor nenhum somado ao seno, o centro é na altura zero do eixo Y. É esse caso aqui, ó. Se o A é 0, o centro é na altura zero do eixo Y. Então, a nossa função vermelhinha tem A igual a 0, porque o centro dela está coincidindo com a altura zero do eixo Y. Então, pode ser qualquer uma, pode ser essa, porque não tem nada somado com seno, essa ou essa. Agora, o que significa o B?
O B significa amplitude, ó, isso aqui dá 1, dá 2, dá 3, né? E se a gente olhar a questão de amplitude, é a mesma nas duas funções, porque o máximo dessa coincide com o máximo dessa, e o mínimo da azul ou roxa, não sei, coincide com o mínimo da vermelha. Então a amplitude é a mesma. Então o B tem que ser o mesmo, e nesse caso não é, porque aqui tem 5. Aqui seria 5 seno de x, quando aqui deu 1, nessa funçãozinha azul, na vermelha daria 5. E elas estão da mesma altura, então dançou aí. Não é essa. Outra coisa que é 1 sobre 5, seria 1/5. Então, também iria interferir na amplitude. E a amplitude das duas é a mesma. Então, tá fora também essa aqui. E veja que há uma diferença de período, porque a vermelha está muito mais comprimida do que a azul. A azul está muito mais esticada. E nós vamos trabalhar nisso. O que determina isso? O período, se está mais esticado ou menos esticada. É uma formulazinha que diz que período é 2π dividido pelo módulo de C. Se nós pegarmos essa primeira aqui, tem C valendo 5, porque a quantidade de x aqui é 5, nós vamos pôr 2π sobre módulo de 5. Se eu dividir 2 por 5, dá 0,4π. Agora vou procurar essa e fazer a comparação. E aqui eu vou dividir 2π pelo C, que é quanto? 1/5 é o mesmo que 0,2. 2 dividido por 0,2, aumenta aqui um 0. 10 vezes 2, 20 para 20, nada. Deu 10π. Aqui dá para a gente chegar à conclusão. Veja que nesse caso o período é muito maior, porque dá 10π. No caso aqui, esse período dessa função representada por essa mola vermelha é maior do que o azul? Não é, porque tá vendo que ela está muito mais comprimida, vermelha aí. Ela está muito mais comprimida, então o período dela seria ou é muito menor. Aqui, no caso, o período é pequeno, ele se refere a essa função, onde o C é grande. 2 dividido por 5 é 0,4. Está comprimida a vermelhinha aí. Nesse caso, não, ela precisaria estar muito mais esticada do que a azul, né? Então veja aqui que a alternativa correta é a letra A. E por que que não poderia ser a letra E? Veja que aqui tem 5 mais x. E como a gente viu, o valor que está somado ao seno aqui faz o gráfico ir mais para a direita ou mais para a esquerda. Mas nesse caso aqui, nós sabemos que a amplitude dele seria a mesma amplitude do gráfico azul. Porque a quantidade de x é a mesma. Veja que aqui tem seno de x. E aqui seno de x mais 5, mas a quantidade de x é a mesma. Então, com certeza, a alternativa correta é a letra A de até a próxima videoaula. Não deixe de clicar aqui no canto superior direito e assistir, ok? Vem estudar, vem, vem, venha